Você acredita que um único encontro pode mudar tudo? Em um dia comum, no meio de uma pequena cidade, algo inesperado aconteceu com o policial Lucas. Uma menina cruzou o caminho dele e, a partir daquele momento, a vida de ambos nunca mais seria a mesma. Quantas vezes você já se deparou com uma situação em que sentiu que deveria agir, mas hesitou? E se aquele fosse o momento de fazer toda a diferença? Esta história vai te mostrar como decisões aparentemente simples podem transformar vidas e talvez até salvar uma. Fique comigo até o final. Você vai descobrir o poder de enxergar além das aparências e agir quando realmente importa. Talvez ao final desta história você se veja de uma forma diferente e perceba que tem a capacidade de impactar o mundo ao seu redor. A menina fala 3 palavras para o policial e ele chama reforços imediatamente. A tarde se desenrolava tranquila na pequena cidade de São Bento do Vale. A praça central, ponto de encontro da comunidade, fervilhava com risos de crianças, conversas animadas e o cheiro doce de pipoca que flutuava no ar. Era um cenário idílico, um retrato perfeito da calmaria que Lucas esperava encontrar ao aceitar a transferência para aquele lugar. Policial há mais de uma década, Lucas era conhecido por sua paciência e habilidade em lidar com situações delicadas. Ele ainda estava se ajustando à rotina da cidade interiorana, mas gostava da simplicidade do local, cumprimentava os moradores pelo nome e sentia-se parte da comunidade, mesmo sem ainda conhecer todos os segredos que aquele lugar escondia. Foi enquanto percorria sua ronda que algo chamou sua atenção. Perto do portão da escola, uma menina de uniforme escolar permanecia imóvel. Sua postura rígida e a maneira como abraçava os próprios braços sugeriam mais que timidez. Era medo. Lucas aproximou-se devagar, sem querer assustá-la. "Oi, tudo bem?" Ele perguntou com um sorriso gentil. "Você está esperando alguém?" A menina levantou o rosto e seus olhos grandes e castanhos estavam carregados de algo que Lucas reconheceu imediatamente. Desespero. Ela hesitou, mordeu os lábios e olhou ao redor, como se procurasse garantir que ninguém estivesse ouvindo. Finalmente, ela sussurrou, a voz quase inaudível. "Ajude minha irmã." Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquelas 3 palavras carregadas de urgência e medo pareciam suspensas no ar. Ele respirou fundo, sabendo que o dia, até então tranquilo, estava prestes a mudar drasticamente. Lucas abaixou-se até ficar na altura da menina. Seus olhos permaneciam fixos nela, atentos a qualquer sinal que pudesse dar pistas sobre a gravidade da situação. "Qual o seu nome?" ele perguntou, mantendo o tom tranquilo. "Mariana," ela respondeu, ainda hesitante. "Tudo bem, Mariana." Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. "Você pode me contar o que aconteceu com a sua irmã? Ela está machucada?" A menina balançou a cabeça negativamente, mas sua expressão ficou ainda mais tensa. Ela apertou os lábios como se tivesse medo de falar. Lucas percebeu que a presença de outras pessoas ao redor poderia estar intimidando-a. "Vamos fazer o seguinte," disse ele, apontando para um banco mais afastado. "Que tal a gente sentar ali e conversar? Só eu e você. Pode ser?" Ela hesitou, mas acabou concordando com um leve aceno. Caminharam em silêncio até o banco e Mariana se sentou na ponta, as mãos agarrando a barra da saia do uniforme. Lucas sentou-se ao lado, mantendo uma distância respeitosa. "Você está segura agora, Mariana?" Ele garantiu, olhando-a nos olhos. "Eu prometo que vou ajudar você e sua irmã, mas preciso que você me conte o que aconteceu." A menina respirou fundo e começou a falar, a voz tremendo. "A gente mora numa casa velha, perto do rio." Ela fez uma pausa, os olhos enchendo-se de lágrimas. "Minha irmã está lá. Um homem levou a gente para lá. Ele disse que ia ajudar, mas eu sei que ele vai machucar ela." Lucas sentiu o estômago revirar. O instinto o avisava de que era uma situação séria, talvez perigosa. Ele pegou o rádio no cinto e pediu reforços. "Aqui é a unidade 2209, solicitando apoio próximo à Praça Central. Situação envolvendo 2 menores, possível risco iminente." Enquanto aguardava a confirmação do pedido, ele voltou-se para Mariana. "Você conseguiu sair de lá sozinha?" "Pela janela." Ela olhou para baixo, envergonhada. Ele não viu.
Eu corri até a escola porque sabia que tinha polícia aqui. Lucas sentiu um misto de alívio e urgência. A coragem daquela menina era admirável, mas o tempo parecia correr contra eles. Ele sabia que precisava agir rápido. Poucos minutos depois, uma viatura encostou na praça e 2 policiais desceram rapidamente. Lucas explicou a situação enquanto Mariana permanecia ao lado, segurando sua mão com força. A gente precisa localizar essa casa agora, Lucas disse, a voz firme. Você sabe como chegar lá? Perguntou um dos policiais à menina. Ela assentiu, embora hesitante. Então vamos juntos, Lucas afirmou, olhando diretamente para Mariana. Mas eu prometo que você vai ficar segura o tempo todo. Antes de entrar na viatura, ele pegou um cobertor do porta-malas e envolveu a menina, protegendo-a do frio e da tensão da situação. Durante o trajeto, Lucas fez perguntas rápidas tentando montar o quebra-cabeça. Ele mora nessa casa? Não sei. Mariana respondeu, olhando pela janela. Acho que ele só usou para levar a gente lá. Lucas trocou olhares com seus colegas, ambos parecendo interpretar a mesma coisa. A casa poderia ser uma espécie de esconderijo improvisado. Quando chegaram ao bairro indicado, a atmosfera ficou ainda mais tensa. As ruas eram estreitas e pouco iluminadas, com casas em sua maioria abandonadas ou mal cuidadas. Mariana apontou para uma construção de tijolos expostos com janelas cobertas por tábuas. É ali, ela disse, quase num sussurro. Lucas sentiu a adrenalina aumentar, mas manteve a calma. Ele precisava coordenar a abordagem com cuidado. Certo, ele disse, virando-se para Mariana. Você vai ficar aqui na viatura com o agente Almeida. Ele é bom em cuidar de gente valente como você. Mariana tentou protestar, mas Lucas sorriu e fez um sinal tranquilizador. Você já fez a parte mais difícil, Mariana. Agora deixa a gente cuidar do resto, tá bom? Ela finalmente assentiu, mas não sem antes apertar a mão dele com força mais uma vez. Os policiais se aproximaram da casa com cuidado, cercando a construção enquanto Lucas liderava o grupo. Do lado de fora, o som abafado de passos no piso de madeira ecoava no silêncio. Algo estava acontecendo lá dentro e Lucas sabia que não poderiam hesitar. Os policiais se aproximaram da casa com cuidado, cercando a construção, enquanto Lucas liderava o grupo. Do lado de fora, o som abafado de passos no piso de madeira ecoava no silêncio. Algo estava acontecendo lá dentro, e Lucas sabia que não poderiam hesitar. Ele fez um sinal para Almeida cobrir a lateral e Santos posicionar-se na retaguarda. A luz que escapava pelas frestas da casa era fraca, mas suficiente para revelar pequenas partículas de poeira flutuando no ar parado. A tensão era quase palpável. Lucas posicionou-se na frente da porta e testou a maçaneta. Estava destrancada, o que só aumentava sua inquietação. Ele olhou para Almeida e Santos, certificando-se de que estavam prontos. Empurrou a porta lentamente e o ranger longo das dobradiças cortou o silêncio como uma lâmina. O interior da casa era sombrio e sufocante. Havia um cheiro de madeira úmida misturado com algo metálico, quase imperceptível, que Lucas não conseguiu identificar de imediato. Os móveis estavam cobertos de poeira, e o chão de tábuas rangia sob seus passos cuidadosos. Do andar superior, o som de passos se intensificou, seguidos por um leve arrastar. Lucas levantou a mão para indicar silêncio e começou a subir as escadas, com Almeida logo atrás. Cada degrau rangia de forma traiçoeira, como se quisesse anunciar sua presença. Quando chegaram ao topo, viram que o corredor era estreito e escuro, com portas alinhadas dos dois lados. A única luz vinha de um quarto à direita, onde a porta estava entreaberta. Lucas fez um gesto para Almeida cobrir o lado esquerdo, enquanto ele se posicionava ao lado da entrada iluminada. De dentro do quarto ouviram um murmúrio baixo, quase imperceptível. Lucas respirou fundo, contando até 3, antes de empurrar a porta com força. A luz do ambiente revelou uma menina sentada no canto, encolhida contra a parede. Ela usava uma roupa simples e desgastada, e seu rosto estava manchado de lágrimas. Seus olhos arregalados fixaram-se em Lucas, uma mistura de medo e alívio evidente em sua expressão. Está tudo bem, Lucas disse imediatamente, abaixando a arma e levantando a mão em um gesto de paz. Você está segura agora. Ele deu um passo à frente, mas a menina encolheu-se ainda mais. Almeida entrou logo atrás, observando o ambiente enquanto Lucas continuava a falar com a voz calma,
Sua irmã me mandou aqui, ela está lá fora esperando por você. Nós estamos aqui para ajudar. A menina hesitou, olhando de Lucas para Almeida e de volta para Lucas. Finalmente, ela murmurou algo, mas sua voz era tão baixa que ele não conseguiu entender. O que você disse? Lucas perguntou, inclinando-se um pouco mais. Antes que ela pudesse responder, o som de passos pesados ecoou pelo corredor. Lucas virou-se rapidamente, avistando um homem que corria em direção à escada, tentando escapar. Pegue ele! Lucas gritou, e Almeida foi imediatamente atrás do suspeito. Lucas voltou sua atenção para a menina, que agora tremia visivelmente. Ele estendeu a mão para ela. Vem, a gente precisa sair daqui. Ela olhou para ele com hesitação, mas finalmente estendeu a mão. Seus dedos estavam gelados quando tocaram os de Lucas, e ele ajudou-a a se levantar. A menina mal conseguia manter-se de pé, e Lucas percebeu que ela estava exausta, tanto física quanto emocionalmente. Ao descerem as escadas, ouviram sons de luta vindos do lado de fora. Quando saíram da casa, Lucas viu Almeida segurando o suspeito, que agora estava algemado e sendo escoltado em direção à viatura. Mariana correu em direção à irmã assim que a viu. Eu sabia que você ia voltar, ela gritou, abraçando-a com força. As duas meninas choravam, agarradas uma à outra, enquanto Lucas as observava com um nó na garganta. Ele sabia que aquele momento era apenas o começo de um longo caminho de recuperação para elas, mas pelo menos estavam juntas novamente. Lucas aproximou-se lentamente, abaixando-se para ficar na altura delas. Vocês estão seguras agora, ele disse, a voz firme, mas gentil. Vamos levar vocês para um lugar onde possam descansar. Mariana olhou para ele com gratidão, ainda segurando a irmã. Enquanto os policiais colocavam o suspeito na viatura, Lucas olhou para a casa. O lugar parecia menor agora, quase insignificante, mas ele sabia que as memórias que as meninas carregariam de lá seriam enormes. Ele prometeu a si mesmo que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir que elas recebessem toda a ajuda necessária. Com as irmãs finalmente seguras, Lucas subiu na viatura e observou a casa ficando para trás. Ele sabia que aquele dia havia mudado algo dentro dele. Não era apenas mais um caso, era uma missão que ele carregaria consigo. A viatura avançava devagar pelas ruas estreitas, levando as irmãs para longe daquele pesadelo. Lucas estava sentado no banco da frente, mas não conseguia evitar olhar pelo retrovisor. Mariana mantinha a cabeça encostada no ombro da irmã, que ainda parecia em choque. Ambas estavam cobertas pelo mesmo cobertor, o único símbolo de conforto que Lucas conseguira improvisar. Elas estão bem? Almeida perguntou, mantendo os olhos na estrada. Melhor do que estavam antes, mas ainda precisam de tempo. Lucas respondeu. Essa história está longe de acabar. Mariana olhou para frente e perguntou, hesitante. A gente vai poder ficar juntas, né? Lucas virou-se ligeiramente, tentando encontrar as palavras certas para uma pergunta tão simples, mas tão carregada de significado. Vou fazer tudo o que puder para garantir isso. Agora, o mais importante é que vocês descansem e se sintam seguras. A viatura parou na frente de um pequeno abrigo administrado por assistentes sociais da cidade. Lucas saiu primeiro, conversando rapidamente com a coordenadora, enquanto Almeida e Santos ajudavam as meninas a descerem. Mariana segurava a mão da irmã, como se temesse que ela desaparecesse novamente. Dentro do abrigo, o ambiente era acolhedor, embora modesto. Paredes pintadas de cores claras exibiam desenhos feitos pelas crianças, e o cheiro de café recém-passado preenchia o ar. Uma assistente social se aproximou e ajoelhou-se para ficar na altura das meninas. Oi, eu sou a Dona Vera. Vou cuidar de vocês hoje. Tudo bem? Mariana olhou para Lucas antes de responder, como se procurasse sua aprovação. Ele sorriu e assentiu. Tudo bem, ela respondeu, a voz baixa. Enquanto a assistente social conduzia as meninas para um quarto, Lucas ficou para trás, observando. Ele sabia que aquelas paredes não apagariam as cicatrizes do que elas haviam vivido, mas pelo menos seria um começo. Você vai ficar aqui também? Mariana perguntou, parando à porta. Não posso, mas vou voltar para ver vocês, prometo. A menina deu um leve sorriso como se quisesse acreditar, mas ainda não tivesse certeza. Lucas esperou até que a porta se fechasse antes de sair. O peso da promessa que fizera a Mariana mais forte do que ele gostaria de admitir.
Na delegacia, enquanto preenchia os relatórios, Lucas começou a juntar as peças da história. O homem detido recusava-se a falar, mas os relatos preliminares das meninas revelaram muito. Perderam os pais em um acidente meses antes, e sem familiares para cuidar delas, acabaram nas ruas. O homem, identificado como um conhecido explorador de crianças em situação de vulnerabilidade, se aproximou oferecendo comida e abrigo, mas logo mostrou suas verdadeiras intenções. A noite foi longa, com Lucas revisitando detalhes do caso, conversando com colegas e ligando para serviços de proteção infantil. Ele não podia deixar de se perguntar quantas crianças como Mariana e sua irmã estavam lá fora, invisíveis para o mundo. Perto da madrugada, ele parou em frente à mesa, os olhos fixos em uma frase no relatório: "Ajude minha irmã." Lucas relembrou o olhar de Mariana naquele momento, a coragem de uma criança que, mesmo aterrorizada, não hesitou em buscar ajuda. Ela havia confiado nele, e ele sabia que não poderia desapontá-la. Nos dias seguintes, Lucas manteve-se próximo ao caso. Visitava as meninas no abrigo, garantindo que estavam bem assistidas, e trabalhou com a coordenadora local para encontrar uma solução de longo prazo. Com o apoio da comunidade, conseguiram angariar doações para melhorar as condições do abrigo, o que significava que Mariana e sua irmã teriam mais conforto e recursos. A irmã mais velha, ainda em silêncio na maior parte do tempo, começou a mostrar pequenos sinais de melhora. Um dia, enquanto Lucas estava sentado na sala com elas, ela finalmente falou: "Obrigada." Lucas olhou para ela, surpreso. "Não precisa agradecer. Vocês fizeram a parte mais difícil. Vocês sobreviveram." Ela desviou o olhar, mas Mariana sorriu, claramente aliviada por ouvir a irmã se comunicar novamente. A conexão entre Lucas e as meninas ficou mais forte a cada dia, mas ele sabia que não poderia estar ali para sempre. Quando um casal da cidade se ofereceu para adotá-las, ele sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Era a melhor solução, mas o apego que havia formado tornava difícil dizer adeus. No dia em que as meninas partiram para a nova casa, Lucas foi até o abrigo para se despedir. "Você prometeu que ia cuidar da gente", Mariana disse com os olhos marejados. "E cuidei", Lucas respondeu, abaixando-se para ficar na altura dela. "Agora tem mais pessoas que vão cuidar de vocês, e eu sei que vocês estarão bem." Ela o abraçou e, por um momento, Lucas sentiu que todo o esforço tinha valido a pena. Enquanto voltava para a praça onde tudo começou, Lucas viu crianças brincando e famílias conversando ao redor. O mundo continuava, mas para ele algo havia mudado. A coragem de uma menina e a luta por sua irmã haviam relembrado a Lucas porque ele havia escolhido ser policial. "Ajude minha irmã." Aquelas palavras ficariam com ele para sempre, uma lembrança de que, mesmo nas situações mais sombrias, a empatia e a ação podiam fazer a diferença. Nos dias seguintes, à prisão do homem que estava com as meninas, a delegacia fervilhava com o desdobramento do caso. A detenção dele, inicialmente discreta, acabou chamando a atenção da mídia local quando o passado do suspeito foi revelado. Ele tinha um histórico extenso de exploração e crimes contra crianças em situação de vulnerabilidade, mas até então havia conseguido se esquivar da justiça por falta de provas concretas. Agora, com o depoimento das meninas e as evidências recolhidas na casa, roupas infantis que não pertenciam a elas, anotações suspeitas e uma rede de contatos em seu telefone celular, ele não tinha como escapar. O homem se mantinha em silêncio durante os interrogatórios, mas sua expressão denunciava que sabia que o cerco estava se fechando. Lucas acompanhou de perto o andamento do processo, certificando-se de que todos os detalhes fossem registrados de forma impecável. Ele sabia que qualquer falha poderia colocar a liberdade daquele homem em jogo. Na manhã do julgamento preliminar, Lucas foi até a cela onde o suspeito estava detido. Ele o observou por um momento antes de falar. "Você pode não dizer nada, mas já sabemos quem você é e o que você fez", Lucas disse, mantendo o tom firme. "Não importa o quanto tente fugir, a verdade sempre alcança." O homem levantou o olhar e sorriu, um sorriso frio e arrogante, como se acreditasse que ainda tivesse alguma vantagem. Lucas sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma. Ele sabia que o sistema deveria funcionar, e seu papel era garantir que as evidências fossem sólidas para manter aquele homem fora das ruas.
No dia do julgamento, Mariana e sua irmã foram dispensadas de testemunhar pessoalmente para evitar mais traumas. Seus depoimentos foram gravados em vídeo com a presença de uma psicóloga que ajudou a mediar o processo. As palavras de Mariana eram simples, mas carregadas de impacto. Eu sabia que ele ia machucar a minha irmã, por isso corri para pedir ajuda. Do lado de fora da sala de audiência, Lucas sentou-se sozinho em um banco, enquanto esperava o desfecho da audiência. Ele segurava a carta que havia começado a escrever na noite anterior. Era para Mariana e sua irmã uma forma de expressar o quanto elas haviam inspirado nele a vontade de continuar lutando por justiça. Quando o juiz leu a sentença inicial, prisão preventiva enquanto o caso fosse julgado em instâncias superiores, Lucas sentiu um misto de alívio e frustração. Sabia que aquele era apenas o começo de um processo longo, mas também sabia que, pelo menos por enquanto, o homem não representava mais uma ameaça. Na delegacia, Lucas refletia sobre o impacto daquele caso. Ele revisitou memórias de sua própria infância difícil. A lembrança de como sua mãe fazia malabarismos para cuidar dele e dos irmãos enquanto o pai trabalhava até tarde. Apesar das dificuldades, sempre havia amor, algo que muitas crianças não tinham. Ele sabia que, para Mariana e sua irmã, a luta seria longa, mas acreditava que agora tinham uma chance real de recomeçar. Naquela noite, Lucas olhou para o relógio. Era tarde, mas sentiu-se compelido a voltar ao abrigo. Quando chegou, encontrou Mariana e sua irmã no refeitório, ajudando outras crianças a organizar os pratos para o jantar. Ele observou de longe por um momento, vendo como as duas começavam a se integrar, sorrindo mais do que ele imaginava ser possível tão cedo. Mariana notou sua presença e correu até ele. "Você veio", disse ela com um sorriso genuíno. "Prometi que viria, não foi?", respondeu Lucas, agachando-se para ficar na altura dela. A irmã de Mariana olhou para ele de longe, ainda tímida, mas acenou com a cabeça em agradecimento. Lucas sentiu o peso do dia se dissipar. Aquelas meninas estavam em segurança, e o homem que lhes fizera mal estava onde merecia estar, atrás das grades. Semanas depois, as vidas de Mariana e sua irmã começaram a tomar um rumo diferente. O abrigo tornou-se um porto seguro e as assistentes sociais trabalharam para oferecer a elas apoio psicológico e oportunidades que nunca tinham tido antes. Pela primeira vez em meses, as meninas tinham roupas novas, refeições regulares e um lugar onde podiam dormir sem medo. Mariana, sempre curiosa e determinada, adaptou-se rapidamente. Ela começou a frequentar a escola local, onde fez amizades e impressionou os professores com sua dedicação. Sua irmã mais velha, ainda mais reservada, precisou de mais tempo para se sentir confortável, mas gradualmente começou a abrir-se com as outras crianças e os funcionários do abrigo. Lucas, como prometera, continuava visitando-as regularmente. Apesar de sua rotina exigente, ele sempre reservava tempo para saber como estavam e levava pequenos presentes, um caderno novo para Mariana, um livro para sua irmã ou apenas palavras de incentivo que iluminavam o dia delas. Em uma tarde de sexta-feira, Lucas foi ao abrigo e encontrou Mariana sentada no jardim, lendo um livro de histórias infantis que ele havia dado na semana anterior. Ela olhou para cima e sorriu ao vê-lo. "Oi, Lucas, quer ouvir uma história?", perguntou ela, segurando o livro com entusiasmo. "Claro, mas só se você me prometer que vai me contar o final, porque acho que não vou conseguir ficar aqui até o fim", respondeu ele com um sorriso. Mariana começou a contar a história com tanta animação que até a irmã se aproximou, sentando-se em silêncio ao lado dela para ouvir. Lucas percebeu que o vínculo entre as duas estava mais forte do que nunca, e isso o encheu de orgulho. Enquanto isso, Lucas também se dedicava a algo maior. Inspirado pelo caso das meninas, ele iniciou uma campanha na cidade para apoiar crianças em situação de vulnerabilidade. Com o apoio da delegacia, da comunidade e até de algumas pequenas empresas locais, ele conseguiu arrecadar fundos para melhorar as condições do abrigo e criar um programa de mentoria para jovens. A campanha rapidamente ganhou força. Uma feira foi organizada na Praça Central, com barracas de comida, artesanato e apresentações musicais. O evento não só arrecadou fundos significativos, mas também trouxe a comunidade mais próxima das crianças atendidas pelo abrigo. Mariana e sua irmã participaram ativamente, ajudando a montar as barracas e sorrindo ao ver a praça cheia de pessoas. Naquele dia,
Lucas subiu ao palco improvisado para agradecer à comunidade. Muitas vezes nos concentramos nos problemas e esquecemos que juntos podemos encontrar soluções, disse ele. Hoje não é só um dia de celebração, mas um lembrete de que pequenos atos de bondade podem transformar vidas. O público aplaudiu e Lucas sentiu-se tomado por uma sensação de propósito renovado. Olhando para Mariana e sua irmã entre a multidão, ele sabia que cada esforço tinha valido a pena. Com o tempo, uma família da cidade mostrou interesse em adotar as meninas. Depois de muitas conversas com os assistentes sociais e com Lucas, que se tornou um defensor importante no processo, Mariana e sua irmã foram oficialmente acolhidas por um casal amoroso que já tinha uma filha. No dia da adoção, Lucas foi ao tribunal para acompanhá-las. Mariana estava radiante, vestindo um vestido azul que havia escolhido com cuidado. Sua irmã, ainda tímida, segurava sua mão com força, mas havia um brilho novo em seus olhos. Depois da cerimônia, Mariana correu até Lucas. "Você não vai nos esquecer, né?" perguntou ela, a voz carregada de emoção. "Nunca", Lucas respondeu, abaixando-se para abraçá-la. "E eu espero que vocês também não me esqueçam." "Nunca mesmo", Mariana prometeu, apertando-o com força. Lucas assistiu enquanto elas saíam do tribunal de mãos dadas com sua nova família. O sorriso em seus rostos era a prova de que, apesar de tudo o que haviam enfrentado, um novo começo era possível. Naquela noite, Lucas voltou para a praça onde tudo começou. Ele sentou-se no mesmo banco em que havia conversado com Mariana pela primeira vez, revivendo aquele instante em que 3 palavras mudaram sua vida. "Ajude minha irmã." As luzes da praça brilharam ao seu redor, e ele sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava. Havia algo especial em saber que, mesmo em meio ao caos do mundo, ele havia feito a diferença na vida de 2 crianças. E aí, o que você achou dessa história? Conseguiu perceber como pequenos gestos podem transformar vidas? Agora eu quero te fazer uma pergunta importante. Quantas pessoas perto de você podem estar precisando de ajuda neste momento e você ainda não percebeu? Talvez seja alguém da sua família, um vizinho ou até mesmo alguém que você nem conhece bem. As grandes mudanças começam com atitudes simples: ouvir, estender a mão e demonstrar empatia. Se você acredita que pode fazer a diferença na vida de alguém, o que está te impedindo de começar hoje? Pense nisso. A sua escolha pode ser o ponto de virada na vida de outra pessoa e talvez na sua própria. Agora é sua vez. Qual parte dessa história mais te emocionou? Como você acha que poderia transformar o mundo ao seu redor com pequenas ações? Deixe sua resposta nos comentários e compartilhe sua experiência. O próximo passo é agir. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das histórias que vão te inspirar a ser melhor. Clique no vídeo que está aparecendo na tela para continuar assistindo mais histórias emocionantes e cheias de propósito. Te vejo no próximo.